Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre cortes. Alguns alunos me pediram para explicar melhor, porque ainda estavam com dúvida nesse assunto. Então, o que seriam cortes? Cortes são elementos, são representações, na verdade, elaboradas para esclarecer detalhes dos elementos internos que se desenvolvem em altura e que não são bem esclarecidos na planta baixa. Então, o projetista ele vai identificar pontos onde precisam ser mais detalhados. Por exemplo, um banheiro, uma escada, que muitas vezes não dá para a gente ter essa noção apenas com a planta baixa. Por exemplo, numa escada, na planta baixa a gente vai representar aqueles degraus e o sentido que ele vai, e o sentido dele, né? Se está subindo, se está descendo. Mas muitas vezes a gente não consegue visualizar direito como é que vai ser embaixo dessa escada. Se vai ter um lavabo, se vai ter um jardim. E no corte a gente consegue observar melhor esses detalhes. Então, normalmente, se faz no mínimo 2 cortes, um transversal e outro longitudinal, à minha planta baixa, né? ao objeto cortado. E esses cortes ele vai possibilitar um melhor entendimento do meu projeto. Então, o corte transversal ele vai acontecer, ele vai ser representado na planta baixa de um lado para o outro da edificação. Então, vai ser, neste caso, na largura da minha edificação, como mostra essa imagem. O corte longitudinal é aquele que vai passar da frente até os fundos da minha construção. E o transversal, né, como eu falei, vai ser de uma lateral a outra. Então, longitudinal, eu tenho, nesse caso aqui, nesse sentido mais longo da minha edificação, da minha planta baixa. Nos cortes, a gente tem que identificar a direção dele, a direção que eu estou visualizando, e esse sentido eu vou representar, vou indicar lá na minha planta baixa, bem como a localização. Então, eu vou marcar na planta baixa, por exemplo, aqui, eu vou marcar aqui na planta baixa, vou posicionar exatamente onde está passando o meu corte e o sentido, no caso a posição que eu vou representar. Então, neste caso, eu vou representar essa parte do meu banheiro que tem os equipamentos hidrossanitários, que tem o lavatório, que tem o vaso sanitário, que tem o chuveiro. E, além disso, eu represento também essa porta. Eu consigo observar essa porta. Então, como eu falei, a gente vai indicar esse sentido. Né, não existe uma regra, eu tenho que indicar sempre o mesmo sentido? Não, eu vou observar os detalhes que são mais importantes para a execução da minha obra. Nesse caso aqui é uma pequena planta, né? A gente está observando o banheiro. Então, aqui, quando a gente está trabalhando com cortes, a gente literalmente, a gente imagina que está cortando a edificação. E aí, quando eu corto essa edificação, eu consigo visualizar esses elementos. Inclusive o telhado. Eu vou conseguir entender melhor o caimento do meu telhado. Então, aqui no corte, a gente representa também desde o meu terreno. Então, aqui a gente tem as fundações, a viga baldrame, né, o que a gente já estudou, e minha edificação. E aqui a gente consegue visualizar, por exemplo, a altura do chuveiro, o vaso sanitário, o lavatório, se o lavatório vai ser de coluna,
se não. Tudo isso tem que ser considerado para na hora que eu for passar minha instalação hidrossanitária, eu colocar os pontos de água nos locais corretos. E identificar também o nível, que é a altura do meu piso. Por exemplo, aqui a gente observa bem que a parte do chuveiro, a parte do banho, ela é mais baixa do que o restante do banheiro. Bem como o banheiro, ele é mais alto do que o nível da minha circulação. Então, aqui, esses detalhes, eles são muito importantes para a nível da construção em si. Outro detalhe muito importante, a gente tem que observar bem, as dimensões. A gente tem que cotar sempre meu corte também. O único elemento da minha construção que não é a única planta, na verdade, a única representação que não é cotado são as fachadas. Mas os cortes e as plantas e a planta baixa, eles devem ser cotados, devem ter as medidas todas no meu projeto. Então, por exemplo, aqui nós temos a representação do nível. Se vocês observarem, aqui a gente tem um terreno e a gente usa esse nível do terreno como referência. E aqui eu tenho 0,0. O piso da minha casa, em relação ao terreno, eu vou representar também. Nesse caso aqui, eu tenho mais, porque ele está acima do terreno, acima do nível do terreno. Então, eu tenho aqui 35 centímetros. Como eu falei, o piso do banheiro, ele é mais alto do que o do restante da casa. Então, aqui a gente representa e ele tem 50 centímetros. Nayane, mas 50 centímetros? Como assim? 50 centímetros considerando a altura do meu terreno. Eu não estou aqui tratando dessa diferença do resto da casa para o banheiro, mas sim do terreno, o nível do terreno e o nível do banheiro. Então, sempre lembrem-se disso. A gente escolhe um nível de referência, que pode ser a rua ou pode ser o terreno. Nesse caso aqui, eu estou considerando o nível do terreno. Então, como eu falei, a parte do banho, ele é mais baixo. Então, ele tem 48 centímetros em relação ao nível do terreno. Então, dentro do banheiro, a gente tem uma diferença de 2 centímetros da parte do banheiro e essa parte do banho. Então, aqui a gente representa a altura da porta e a altura da porta, do final da porta, né, para a laje, no caso aqui, que está funcionando como teto, né, como se fosse o forro. Nesse caso aqui, na planta não está dando para ver, mas aqui a gente tem a espessura de 10 centímetros nessa laje. Né? Não é comum na nossa região fazer laje assim? Não, geralmente as pessoas fazem o forro, mas também a gente tem que representar aqui na planta, no corte, na verdade. Entendido? Qualquer dúvida, vocês deixem nos comentários, falem no grupo do WhatsApp ou falem lá no Google Sala de Aula.